Carona na Conversa recebe. 4h32. Vamos falar sobre a importância de uma boa comunicação para garantir sucesso no mercado de trabalho? Pois é, comunicar-se bem é certamente um diferencial na hora de conquistar uma vaga ou até mesmo de crescer dentro da empresa onde o profissional já atua. Por isso, nós convidamos para esse bate-papo a Rosângela Curvo Leite, que é fonoaudióloga e especialista em comunicação. Tudo bem, Rosângela? Boa tarde para você. Boa tarde, tudo bem? Prazer falar com você. Prazer é todo nosso, Rosângela. Rosângela, qual que é o peso que as empresas dão para a característica de se expressar bem? Atualmente, o que a gente nota nas empresas e no mercado de trabalho é que a habilidade de se comunicar bem tem se tornado uma competência essencial para os profissionais. Porque dá visibilidade, porque o profissional, quando ele faz uma exposição em público dentro da organização, não só ele mostra o conhecimento que ele tem do assunto, mas também ele mostra a habilidade de transmitir, a habilidade de influenciar e uma atitude de engajamento com o trabalho. Então, sem dúvida, tem sido uma competência extremamente valorizada. Agora, é possível treinar essa habilidade ou isso é uma característica de personalidade? A boa notícia, Francine, para você e para os ouvintes, é que não existe nada no nosso DNA que determine que uma pessoa nasceu com um gene para boa comunicação. Sim. Obviamente que existem algumas características individuais que facilitam, mas, sem dúvida nenhuma, essa habilidade pode ser perfeitamente trabalhada, desenvolvida e aprimorada. Então, existem exercícios específicos de voz, exercícios de respiração, de relaxamento, de concentração e mesmo de elaboração de uma apresentação que, se praticados com frequência, podem melhorar tremendamente a habilidade desse indivíduo. Ô, Rosângela, agora, uma pessoa, por exemplo, que é muito tímida, ela pode ser treinada, ela normalmente precisa ser treinada de que maneira? Na realidade, Francine, muitas pessoas têm uma visão negativa da timidez em relação à comunicação. Não há uma garantia que uma pessoa extrovertida faça uma exposição em público melhor do que uma pessoa tímida. O que a pessoa extrovertida tem, vamos dizer, em vantagem, é que a pessoa extrovertida, ela vai mais vezes, ela se arrisca mais. Então, o que eu posso sugerir, pelo que eu vejo nos treinamentos que eu ministro nas organizações, é que a pessoa tímida, ela pode trabalhar muito bem a organização da apresentação, ela pode fazer uma apresentação muito clara, com um começo, meio e fim, uma apresentação muito bem estruturada, e essa estruturação da apresentação vai, de alguma forma, diminuir o peso da timidez no momento da apresentação. E ser comunicativo e se expressar bem são coisas diferentes, né, Rosângela? São coisas totalmente diferentes. O que eu poderia sugerir para esse ouvinte, por exemplo, que se sente mais tímido, é que ele crie oportunidades de se expor. Pode ser dentro da organização, em reuniões pequenas, às vezes com o time dele mesmo. Não precisa esperar uma oportunidade muito grande, com 200 pessoas na plateia. Ele pode fazer isso até mesmo numa reunião de condomínio, numa reunião de escola dos filhos. Ou então, algo que eu sugiro é que as pessoas elaborem pequenas apresentações de 5, 6 minutos, com temas da realidade dela. Por exemplo, uma apresentação para ela mesma falar sobre a sua atividade profissional, para ela falar sobre a empresa, para ela falar sobre uma viagem que ela fez, um hobby que ela tenha. Então, ela pode preparar e ensaiar, mesmo que ela não tenha uma apresentação formal já com data marcada. Porque nós sabemos que o importante é a pessoa treinar muito, ensaiar em voz alta, gravar a sua própria voz, escutar várias vezes, apresentar para pessoas conhecidas. Quanto mais tempo de ensaio ela tiver, especialmente essa pessoa tímida, mais ela vai se sentir segura no momento de uma apresentação. Em uma entrevista de emprego, por exemplo, qual que é a medida para não falar nem muito nem pouco? O grande segredo aí é, primeiro, prestar muita atenção na pergunta, tentar entender qual é a pergunta e qual é a intenção da pergunta. Existe sempre uma intenção por trás de uma pergunta. Eu gosto muito da ideia da pessoa ser assertiva,
então ela não fazer rodeio, ela responder exatamente aquilo que foi perguntado e, ao mesmo tempo, evitar as respostas do tipo sim ou não. Porque, obviamente, quando alguém faz uma pergunta, ela quer conhecer um pouco mais a pessoa. Então, não adianta a pessoa responder respostas fechadas. Sim, não, talvez. Ela tem que realmente explicar um pouco mais sobre aquilo sem perder o foco. Acho que o grande segredo é não perder o foco. Bacana. Além dessas dicas que você passou anteriormente aí sobre se comunicar, de repente montar algo em casa mesmo, com um grupo de amigos ou com a família, o que esse profissional que percebe que tem essa dificuldade de comunicação deve fazer em termos de tratamento ou de repente buscar uma ajuda profissional? Nós sempre trabalhamos com duas frentes. Uma frente é para a pessoa trabalhar a questão da insegurança, do estresse e do nervosismo negativo. Para isso, existem muitas opções. Por exemplo, ele pode fazer um programa de relaxamento, pode fazer um programa de meditação, pode fazer uma caminhada curta um pouco antes da apresentação. Então, o profissional pode buscar algumas opções que o façam diminuir o estresse de uma forma geral. Exercícios de respiração, o yoga, por exemplo, é muito interessante, trabalhar bem a respiração. Se essa pessoa gosta de cantar, fazer um curso de canto. Se essa pessoa gosta de, mesmo que ela não goste, mas ela pode fazer, hoje tem no mercado muitos programas de teatro para executivos que ajudam muito, programas de desinibição. Então, esse é um lado, vamos dizer assim, para trabalhar um pouco mais no estresse. Por outro lado, se a pessoa achar que ela, por exemplo, tem uma dificuldade de falar, ou fala muito rápido, ou não pronuncia bem as palavras, tem uma questão da voz, então, obviamente, o fonoaudiólogo é um profissional bastante próprio e bastante competente para trabalhar essas características do indivíduo. Então, nessas duas frentes, ele pode, certamente, se ele trabalhar, ele vai conseguir ter um desenvolvimento muito grande. Tá certo, então. Nós conversamos aqui com a Rosângela Curvo Leite, que é especialista em comunicação. Rosângela, muito obrigada, viu, pela participação aqui no De Carona na Conversa. Eu agradeço a você, agradeço aos ouvintes e desejo boa sorte a todos. Muito obrigada. Boas apresentações.